Circuito 4x4, leitura bíblica no ano de 2020. É um desafio para a Igreja Batista em Itaquari. Oséias 6,3 nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime. Eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldades por falta de tempo para podermos ler a palavra de Deus, para podermos entrar na presença do Senhor. Mas agora, quando estamos nesse tempo de isolamento social, percebemos que temos uma oportunidade de podermos nos aproximar mais do Senhor e principalmente da leitura da sua palavra. O circuito 4x4 é uma maneira de nós podermos nos aproximar da Bíblia, de nos aproximarmos da palavra do Senhor. Então, meu Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia.
Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, graça e paz. Paz e graça seja derramado sobre a vida de vocês. Mais um domingo que nós podemos nos encontrar para podermos assim estar estudando, meditando na palavra de Deus. A escola bíblica ela tem o objetivo de poder nos levar a refletir, a pensar e a estudar a palavra de Deus, porque precisamos saber aquilo que nós cremos, nós precisamos saber defender, nós precisamos saber falar quando nós formos muitas vezes interrogados, quando formos muitas vezes questionados. É por isso que nós temos a oportunidade de podermos estar estudando na escola bíblica a palavra de Deus. Que bom que você escolheu estar conosco nesta manhã para juntos podermos estudar a palavra de Deus. Nós estamos tratando a respeito do tema Você é importante para Deus. Você é importante para Deus. E nós vimos, baseado no Salmo 139, versículo 13, e também em Jó capítulo 10, versículo 8, como base, esses textos nos mostram que nós fomos criados por Deus e fomos criados pelo Senhor com um plano, com um propósito. Então nós começamos estudando sobre o entendimento desta criação, de como que Deus nos criou, e vimos que Deus nos criou de maneira muito especial e que nós temos pelo menos fatores que fazem parte desse processo criativo de Deus na nossa vida. Nós vimos sobre a nossa personalidade, nós usamos a palavra molde como base para podermos assim estar estudando, entendendo esses fatores que Deus usou na nossa criação, na nossa formação. M tem a ideia de modelo de ser. Tratamos então da personalidade. O fala sobre origens, experiências da nossa vida. L fala sobre lista de habilidades. D fala dons espirituais. E E fala de emoções que têm a ver com o coração. Nós já estudamos sobre personalidade, nós já estudamos sobre as origens, as experiências, e agora nós vamos ver, na nossa lição de hoje, nós vamos estar estudando sobre lista de habilidades. Habilidades que Deus nos deu e que nós precisamos, podemos assim dizer, descongelar esse nosso potencial para assim podermos fazer a vontade de Deus e também cumprirmos o propósito que Deus tem para a nossa vida aqui na Terra. Gostaria de ler para vocês um texto que está em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz assim:
porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Eu li na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Interessante desse texto de Efésios capítulo 2, versículo 10, é a primeira frase quando fala, porque somos feitura sua, ou seja, fomos criados por Deus. A Bíblia diz que nós fomos formados, construídos, fomos criados de maneira especial por Deus e para um propósito. Porque quando eu falo que nós somos feituras, ou seja, criados por Deus, fala para as obras que Ele preparou, as quais Ele já preparou. Ou seja, Deus nos criou e Ele já tinha um propósito em mente ao nos criar para que nós pudéssemos estar cumprindo. E aí, muitas vezes a pergunta é essa que acontece na nossa vida. Bom, se eu fui criado com um propósito para Deus, qual é esse propósito de Deus para a minha vida? E nós estamos estudando exatamente essa forma de entendermos este propósito de Deus para a nossa vida. Já que Ele nos criou de maneira muito especial, a maneira como Deus nos fez, a maneira como Deus nos criou e nos dotou de personalidade, de experiências de vida e também de habilidades, bem como os dons espirituais e paixões, né, que são as emoções que têm a ver com aquilo que nos motiva, isso vai nos mostrar e vai nos apresentar exatamente essa maneira como Deus nos criou e para que nós possamos estar vivendo e experimentando o propósito dele na nossa vida. Eu vou conhecer o propósito de Deus da minha vida quando eu realmente me conhecer, sabendo a respeito da minha personalidade, das minhas experiências, da minha lista de habilidades. Isso tudo vai contribuir para eu entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. Bom, hoje nós vamos falar exatamente sobre lista de habilidades, né? Que são aquelas habilidades que elas nascem conosco, nós nascemos com essas habilidades e ao passar do tempo nós vamos desenvolvendo, nós vamos aperfeiçoando, nós vamos cada vez mais calibrando essas habilidades e nós vamos usando essas habilidades no nosso dia a dia, na nossa vida, né, nas coisas que nós fazemos e também na obra de Deus. Eu gostaria de ler um outro texto da Palavra de Deus, onde nós vamos tirar exatamente a ideia de que as habilidades que nós temos, elas foram dadas por Deus para que nós possamos assim descobrir qual é o propósito de Deus na nossa vida e possamos usar para a honra e glória do Senhor e também para edificar a igreja do Senhor, para edificar as pessoas, para edificar o nosso próximo. Eu quero que vocês me acompanhem na leitura em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 4 a 6. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 4 a 6. E eu vou estar lendo também na Nova Tradução da Linguagem de hoje. E assim nós podemos ler na Palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 4 a 6. Há diferentes dons espirituais, mas é o mesmo Espírito que dá a todos esses dons. Há diferentes maneiras de servir, mas é o mesmo Senhor que servimos. Há diferentes habilidades para o trabalho, mas é o mesmo Deus que dá a cada um a habilidade para fazer o seu trabalho. Se você está com a sua Bíblia aberta, quer seja no celular ou quer seja na sua Bíblia impressa, né, eu gostaria que você tivesse uma forma de marcar 3 palavras que nós encontramos ali. Eu queria que você marcasse as palavras dons, maneiras e habilidades. Na minha versão, né, tem aqui dons, maneiras e habilidades. 3 fatores únicos que fazem você ser quem você é. Então, quando Deus te criou, quando Deus nos criou, Ele coloca em nós também estas habilidades, Ele nos dá dons espirituais e Ele vai nos dar maneiras para podermos estar servindo ao Senhor. Essas 3 características, esses 3 fatores, né, eles fazem de você ser quem você é. O interessante é que esse texto ele já é bem completo, podemos dizer assim, em termos de nos ensinar sobre as habilidades. Ele diz assim, há diferentes habilidades para realizar o serviço. Significa, meu querido irmão, minha querida irmã,
que eu e você, nós recebemos habilidades diferentes na vida. E é óbvio, né? Nem todas as pessoas têm as mesmas habilidades. Ou seja, quer dizer, todo mundo que foi criado tem que ter a mesma habilidade. É claro que existem pessoas que têm habilidades similares, né? Por exemplo, pessoas que mexem com artesanato, que têm habilidade para o artesanato. Existem outras pessoas que também têm habilidade para o artesanato. Mas não significa que todos nós temos esta habilidade. Deus nos deu habilidades diferentes para realizar o trabalho e cada um de nós pode desfrutar de coisas diferentes que vamos descobrir em nós mesmos, essas habilidades que Deus nos deu. Falando assim nessa ideia de que nem todos têm a mesma habilidade, ou seja, as habilidades elas são variadas porque Deus ama a diversidade, né? Me lembrei de uma historinha que li a respeito dos animais quando eles decidiram, né, começar uma escola. Alguns animais resolveram então se reunir e começar uma escola. E aí eles definiram, né, a grade curricular do curso, que incluía corrida, alpinismo, natação e voo. E é interessante que esses animais, vários animais, né, dentre eles o pato, o coelho, o esquilo e a águia, eles decidiram que todos os animais, todos, sem exceção, todos eles deveriam fazer todos os cursos. E aí, quando eles tomaram essa decisão e começaram a escola, foi aí que começou os problemas. Por quê? Por exemplo, o pato, ele era o melhor nadador que existia. Por causa da sua composição física, né, da sua composição, ele era o melhor nadador. Então, o que acontece? Ele tirou uma excelente nota em natação, mas foi péssimo em corrida, foi péssimo em alpinismo, foi péssimo em voo. E aí então eles falam assim, não, você precisa melhorar então a questão da corrida, depois melhorar a questão do alpinismo e a questão do voo. E aí o que aconteceu? O pato ficou treinando muito tempo a corrida, que aí as suas patinhas, elas, né, aquelas patinhas chatinhas que são fáceis de ser usadas na hora que está nadando, elas ficaram tão inchadas que ele não conseguiu mais nadar direito. O coelho era o melhor aluno de corrida, mas como falaram para ele que ele precisava também aprender a nadar, ele ficou treinando muito tempo nadar e acabou pegando uma pneumonia e não conseguiu mais nem nadar nem correr. O esquilo, ele era um mestre nessa questão do alpinismo, né? E ele saltava de um galho para o outro, escalava rapidinho uma árvore, mas falaram que ele precisava aprender a voar. E ele precisava voar partindo de baixo do solo. E o que aconteceu? Ele tentou tantas vezes que ele caiu, se machucou e aí acabou fraturando, né, uma das suas patinhas e não pôde mais tentar este voo. A águia, por sua vez, ela fazia do jeito que ela queria. Ela achava que ela devia, então, para fazer a aula de alpinismo, ela devia escalar voando e pousando lá no topo da árvore. Ela fazia isso. E aí houve vários problemas. Essa historinha, uma fábula, é claro, é para poder nos mostrar o seguinte. Todos nós fomos criados, fomos dotados por Deus com habilidades. E cada um tem que aprender e tem que entender e ver qual é a sua habilidade para que você possa explorar o melhor da sua habilidade no serviço ao Senhor e também na sua própria vida. Deus nos deu habilidades não só para nós podermos estar executando coisas ou tarefas na igreja, mas para que nós possamos estar vivendo de uma maneira melhor. E aí você, com a sua habilidade, você contribui para o meio onde você vive e, de certa forma, a habilidade do outro também contribui para aquele meio, criando assim uma harmonia e fazendo com que nós venhamos estar vivendo melhor. Então, o fato é que no texto de Coríntios diz assim, há diferentes habilidades. Significa que todos nós temos habilidades e elas são diferentes. Precisamos descobrir quais são as nossas habilidades para podermos estar usando assim estas habilidades para ajudar os outros e, acima de tudo, para glorificar a Deus. Resumindo essa introdução, podemos dizer que o ponto principal disso é que Deus fez cada um de nós, cada criatura com certas habilidades para ser bem-sucedida em determinadas áreas. E aí o importante é que você venha descobrir, né, qual é esta área que você pode estar exercendo as suas habilidades para que você se torne excelente naquilo que você sabe fazer.
Mas eu quero destacar para vocês 3 coisas importantes para nós podermos aprender sobre essa questão das habilidades. Nós vimos que a lista de habilidades ela faz parte dos 5 fatores que usamos a palavra molde como uma forma lúdica de nós estarmos referenciando esses fatores. Faz parte de 5 fatores do jeito, da forma como Deus nos criou. Então, nós precisamos conhecer algumas verdades sobre essa ideia das habilidades. Primeira verdade que a gente precisa aprender sobre a habilidade, né? Ou fato sobre a habilidade. Primeira verdade: toda habilidade é dada por Deus. Toda a habilidade é dada por Deus. O versículo 6 de 1 Coríntios 12 diz assim: é o mesmo Deus que dá a cada um a habilidade para fazer o seu trabalho. É o mesmo Deus que dá a cada um a habilidade para fazer o seu trabalho. Por muito tempo nas nossas igrejas e por muito tempo nos foi ensinado que os dons espirituais eram melhores e eram superiores àquilo que nós possuímos em termos de habilidades, em termos de experiências, em termos até da nossa personalidade. Eu já disse para vocês, em uma outra lição, que essa ideia, né, desses fatores que Deus usou para nos criar, para nos formar, não existe uma hierarquia daquele que é mais importante, né? Não existe aquele que é o primeiro e o que é o último. Não, eles estão no mesmo nível. E Deus nos deu esses fatores exatamente para que nós pudéssemos estar sendo completos ou completados, para assim podermos cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então, a gente precisa entender o seguinte: a habilidade que eu tenho hoje, aquilo que eu sei fazer hoje, né? Por exemplo, se eu sou muito bom com trabalhos manuais, se eu sou muito bom na carpintaria, na marcenaria, se eu sou muito bom como pedreiro, como pintor, se eu sou muito bom como um programador de computador, se eu sou muito bom como um designer, se eu sou muito bom como um médico, né? Eu tenho que entender que estas habilidades, elas foram dadas por Deus. Deus é que nos deu estas habilidades. Eu penso que nós precisamos entender que os dons espirituais são extremamente importantes na nossa vida, mas não podemos desprezar as habilidades que Deus nos deu em detrimento dos dons espirituais, achando que os dons espirituais eles vão resolver todos os meus problemas. Não é isso. Deus nos deu dons espirituais, mas nos deu habilidades para que juntos, né, usando em conjunto, nós possamos estar cumprindo e vivendo os propósitos de Deus aqui na Terra. Então, ambos, né, tanto os dons espirituais como a habilidade, elas vêm de Deus e elas devem ser usadas para Deus, para poder glorificar a Deus e para ajudar as pessoas. E é interessante, né, que algumas vezes eu já ouvi isso, né, de algumas pessoas. Alguns cristãos se aproximam de outros e eles tentam inferir dizendo que se você tem uma vida consagrada, você pode fazer o que quiser. Né? Se você tem uma vida consagrada, você pode fazer o que quiser. É a mesma coisa seguinte, olha só, eu posso ter uma vida extremamente consagrada, mas eu nunca vou tocar teclado ou piano como minha esposa, como a Jolemar. Porque eu não tenho esta habilidade. Né? E isso é uma coisa que a gente precisa aprender, porque muitas vezes as pessoas acham que porque você toca um instrumento, que aquilo é um dom de Deus. Não é um dom de Deus. Quando nós falarmos sobre os dons espirituais, nós vamos estar vendo quais são esses dons espirituais. E tocar um instrumento não é um dom espiritual. Tocar um instrumento, ele faz parte do seu compêndio de habilidades que você tem. Se eu posso dizer que tocar um instrumento na igreja não é um dom espiritual, então qual seria o dom nisso aí? Seria o dom do serviço. Você está servindo a Deus, servindo a igreja, usando a sua habilidade para tocar para tocar um instrumento, melhor dizendo. Então, não adianta vir com aquela ideia de que quanto mais consagrado eu seja, quanto mais dedicado eu for, eu faço oração, faço jejum, né? E isso vai me dar então poder e autoridade para fazer o que eu quiser. Não é bem assim. Não é verdade. Claro que ser consagrado, ser dedicado a Deus é muito importante. É um fator primordial na vida de cada cristão que queira crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo.
Mas não é esse fator que vai fazer com que eu toque piano muito bem como a minha esposa toca. Então, a gente tem que tirar essa ideia do nosso meio e entender o seguinte: Deus nos deu habilidade, e deu habilidades diferentes para as pessoas. E não é pelo fato de eu ser um cristão consagrado que eu vou fazer tudo o que eu quiser. Outra coisa interessante, né, é que a gente precisa, a Bíblia diz que Deus tem nos dado diferentes habilidades. E o interessante é que todas as habilidades são importantes. Todas são importantes. Deus dá habilidade para fazer carpintaria da mesma maneira que dá habilidade para pregar. Ambas são habilidades dadas por Deus e elas são importantes. Então vocês estão entendendo que tudo que nós temos em termos de habilidade, mesmo que seja, podemos dizer assim, genético, hereditário, a gente herde algumas coisas também dos nossos pais, mas isso precisa ficar claro na nossa mente que estas habilidades são dadas por Deus. Então é a primeira verdade que nós precisamos entender sobre habilidades. Toda habilidade é dada por Deus. A segunda verdade que a gente precisa aprender sobre as habilidades naturais que nós temos, é que toda habilidade pode ser usada para a glória de Deus. Toda habilidade pode ser usada para a glória de Deus. Por que eu falei pode ser? Por que eu não falei como na primeira, que toda habilidade é dada por Deus? Toda habilidade é usada para a glória de Deus. Por que eu falei pode ser? Porque existe uma interferência nesse meio que nós chamamos de pecado e que nós chamamos também do afastamento do homem da presença de Deus. Então, o homem pode ter habilidades que foram dadas por Deus, mas ele pode não estar usando essas habilidades para a glória de Deus. Ele pode estar usando essas habilidades para outras coisas, porque as habilidades que nós temos, elas vão interferir na nossa vida em vários momentos, tanto na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, na nossa vida conjugal, na nossa família, né? Então, vai haver essa interferência ou essa participação, podemos dizer assim, das habilidades. Então, como diz que toda habilidade pode ser usada para a glória de Deus, é que aqui tem uma verdade, né, intrínseca, que diz o seguinte, que aqueles que são cristãos, verdadeiros cristãos, aqueles que reconhecem que são salvos e perdoados por Jesus Cristo e querem servir ao Senhor, eles podem usar as suas habilidades para a glória de Deus. Interessante, né, que a gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz assim: de qualquer maneira, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus inspirou o apóstolo Paulo, o Espírito Santo de Deus inspirou o apóstolo Paulo para nos mostrar uma verdade interessante, de que aquilo que nós fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia, nós podemos fazer para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quer nós comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, podemos fazer para a glória de Deus. Podemos fazer para a glória de Deus desde que nós realmente reconheçamos que Deus é o nosso Senhor, que Deus ele é soberano, que é somente a Ele que nós devemos toda a honra e toda a glória. Por isso que eu disse que toda habilidade pode ser usada para a glória de Deus. De repente, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem uma habilidade que você não está usando para a glória de Deus. Talvez você esteja usando para outras coisas, para coisas pessoais, particulares, para decisões egoístas, escolhas egoístas, não sei. Mas o fato é que muitas vezes nós temos habilidades que nós podemos não estar usando para a glória de Deus, estamos usando apenas a nosso favor ou a favor dos nossos interesses pessoais. O fato é que nós somos convidados e nós somos orientados pela palavra de Deus que tudo que nós fazemos, que nós façamos para a glória de Deus. Existe uma pesquisa, né? Existem pesquisadores que se dedicam a poder assim encontrar sobre as questões das habilidades, encontrar quantas habilidades que cada ser humano pode possuir, ou cada ser humano tem. Não existe um número fechado, um número completo, dizendo assim, você tem 10 habilidades. Então, se você só conhece 2, você tem que descobrir as outras 8. Não existe um número fechado. Existe um número estatístico que diz que num percentual, né, muito grande aí, das pessoas, é comum que as pessoas tenham entre 500 e 700 habilidades.
500 e 700 habilidades. Aí você fica, mas pastor, 500 e 700 habilidades são muitas habilidades. Sim. Irmão, se você tem habilidade, por exemplo, de pregar um botão numa camisa, que muitas pessoas não têm, isso é uma habilidade. Você pode achar uma coisa simples, porque isso é tão natural na sua vida, que você faz com tanta maestria, né? Você faz como diz a moçada, você faz com os pés nas costas, porque é tranquilo isso para você. Isso é contado como uma habilidade. Então, muitas vezes nós temos habilidades que nós não sabemos ou não percebemos. Muitas vezes as pessoas passam anos e anos, depois de tantos anos elas vão descobrir, poxa, eu sabia fazer isso e agora que eu estou vendo que eu sei fazer essa coisa. Quer dizer, poderia até ter feito antes, mas não fez porque achava que não conseguiria. Mas depois que fez, ela entendeu que ela tinha habilidade para fazer aquilo e ela então passa a exercer e executar mais uma habilidade na sua vida. Por exemplo, se você pode ter uma habilidade para consertar um carro, habilidade mecânica. Eu não tenho habilidade mecânica. Eu tento dar uns pitacos assim, mas eu não sei do que eu estou falando e nem sei do que eu estou fazendo. Né? Eu sei que eu preciso trocar óleo no carro, colocar água, ver questão do radiador e tal, mas eu não tenho habilidade mecânica, porque quando dá um problema, o cara chegar e olhar e não, o problema está aqui, ele vai lá e resolve. E você sabia que você tendo essa habilidade mecânica, você sendo um excelente mecânico, você consertando carros, você pode fazer isso para a glória de Deus? Você, por exemplo, você pode organizar um livro de contabilidade para a glória de Deus. Você pode preparar uma refeição para a glória de Deus. Eu me lembro quando a gente podia se reunir na cantina, né? E nós vimos as nossas irmãs preparando lá aquele nosso lanchinho nos finais dos cultos do domingo à noite. Irmãos, a habilidade, a forma como elas faziam, né? A velocidade com que elas faziam, elas conseguiam produzir comidas deliciosas, né? Num curto espaço de tempo, para que depois pudéssemos estar aproveitando. Isso, além de demonstrar habilidades dela, mas também mostrou o quê? Que foi feito para a glória de Deus. Você pode ser um administrador para a glória de Deus. Você pode ser um vendedor, fazer vendas para a glória de Deus. Você pode ser um esportista, um desportista para a glória de Deus. Tudo que você tem como habilidade, você pode usar para a glória de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, 31, fala, olha, se vocês fizerem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, toda habilidade pode ser usada para a glória de Deus. Eu penso que nós podemos dar glória a Deus, né, quando nós reconhecemos que Ele nos dá habilidades e nós usamos isso para honrar o Senhor, para glorificar o Senhor. Você sabia que você pode dar glórias a Deus quando você entrega o seu dízimo? Não estou falando que o dízimo é uma habilidade. O dízimo é um ensinamento que nós precisamos estar desenvolvendo dentro das nossas igrejas, um ensinamento bíblico, né? Mas quando nós reconhecemos que o que temos, o que somos, vem de Deus, e aí quando nós recebemos o nosso pagamento, o nosso salário, a gente entrega o nosso dízimo, nós estamos demonstrando o seguinte, eu reconheço que Deus me deu habilidades, e agora eu estou entregando em forma de gratidão, em forma de glorificação a Deus, o meu dízimo, a minha oferta. Então, tudo que nós podemos fazer pode ser para a glória de Deus. E é isso que nós precisamos aprender sobre essa questão das habilidades. Toda habilidade pode ser usada para a glória de Deus. Você tem usado as suas habilidades para a glória de Deus? Ou você tem usado as suas habilidades apenas para poder entreter as pessoas, para poder ser aquele cara legal no meio de um grupo? Ou você tem usado apenas as suas habilidades para poder ganhar dinheiro, ganhar posição social? Ou você tem usado apenas as suas habilidades para as coisas mais pessoais que você tem e você não está nem se importando com as coisas do reino de Deus? Lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, toda habilidade ela é dada por Deus. E toda habilidade pode ser usada para a glória de Deus, desde que você realmente reconheça que é Deus que está te dando tudo, que é Deus que faz você ser quem você é.
A terceira verdade que nós precisamos aprender sobre a questão das habilidades, ela tem a ver com a ideia de nós reconhecermos o propósito de Deus para a nossa vida, porque toda habilidade, ou as minhas habilidades, vão mostrar o plano de Deus para a minha vida. Em outras palavras, o que eu sou capaz de fazer é o que Deus quer que eu faça. Então, é uma forma de nós estarmos pensando, bom, se eu sou capaz de fazer isso, é porque Deus me deu esta habilidade e Ele quer que eu faça isso. E quando nós somos chamados pelo convite do Evangelho a fazermos parte do reino de Deus através de Jesus Cristo, olha que coisa maravilhosa. Junto ao chamado, o convite de Cristo, nós aceitamos esse convite e aí vem um processo de crescimento, de maturidade na nossa vida, de desenvolvimento espiritual, e a gente passa a usar as nossas habilidades para fazer exatamente o que Deus quer que nós venhamos fazer. Porque Ele nos criou dessa forma para nós podermos fazer o que Ele quer que nós venhamos fazer. É claro que Deus vai usar pessoas, Deus vai usar oportunidades para que nós possamos cada vez mais entender e aprender o que Ele quer que nós venhamos fazer, o que eu sou capaz de fazer, que é o que Ele quer que eu faça. E a gente precisa entender o seguinte: o que eu sou capaz de fazer é o que Deus quer que eu faça. O que eu não sou capaz de fazer, Ele não quer que eu faça. Por isso que eu disse para vocês, eu não sei tocar piano. Eu até, quando criança, meus pais me colocaram para poder estudar piano, mas eu fiquei 3 meses estudando e vi que aquilo não era para mim. Então eu não sei tocar piano. Então eu não sei fazer isso. E eu não devo ficar me culpando, me entristecendo porque eu não sei fazer isso. Eu tenho que valorizar, eu tenho que, podemos dizer assim, eu tenho que validar aquilo que eu sei fazer. Então o que eu sei fazer, o que eu sou capaz de fazer, é o que Deus quer que eu faça. O que eu não sei fazer, o que eu não sou capaz de fazer, eu não preciso ficar me culpando, me frustrando, porque não é isso que Deus quer que eu faça. Eu creio que Deus quer que você viva a sua vida de modo que você seja competente, confiante e capaz. Então olha só, competente, confiante e capaz. É dessa forma que Deus quer que você viva a sua vida. E não que você viva frustrado, angustiado, entristecido porque não consegue fazer algumas coisas. Se você não consegue fazer, porque não é isso que Deus quer que você faça. Reconheça quais são as suas habilidades e invista mais para que você possa descobrir o que Deus realmente quer que você faça. Hebreus capítulo 13, versículo 21 diz assim: que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazerem a sua vontade. Olha só, Deus vai nos dar tudo o que nós precisamos para fazer a vontade dele. Então as habilidades que são diferentes e ele nos dá é para nós podermos estar agradecendo a Deus e fazendo a vontade de Deus usando essas habilidades da maneira correta. Então, estas são 3 verdades que a gente precisa aprender sobre habilidades. Primeiro, toda habilidade é dada por Deus. Segundo, toda habilidade pode ser usada para a glória de Deus. Vai depender da sua escolha. E terceiro, as suas habilidades, as minhas habilidades, as nossas habilidades, elas nos mostram qual é o plano de Deus para a nossa vida. Então são coisas importantes. Se você quer conhecer os planos de Deus para a sua vida, é claro que você vai buscar um embasamento na palavra de Deus, mas basta também que você comece a olhar para a sua personalidade, para as suas experiências de vida e para as suas habilidades. Da forma como Deus te fez, se Deus te dotou de determinadas habilidades, se você é capaz de fazer determinadas coisas, é porque Ele quer que você faça estas coisas. E isso vai nos ajudar a reconhecer e a entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Ok? Mas olha só, além dessa questão dessas 3 verdades sobre a habilidade, a gente precisa, como que eu posso dizer? A gente precisa estar tomando posse de algumas coisas que são importantes. Eu chamaria isso de 4 passos que são importantes. Passos que são baseados, são provenientes da palavra de Deus
e que são importantes para nos mostrar como nós podemos usar as nossas habilidades da melhor maneira possível. É como se nós estivéssemos congelados, né? A gente tem habilidades e talvez você não perceba o número de habilidades que você tenha, e aí quando você começa a se aproximar mais de Deus e você começa a ver na palavra de Deus algumas verdades, você então vai descongelar este seu potencial e você vai descongelar podemos dizer assim, estas habilidades que estavam ali travadas, e você vai começar a usar todas as suas habilidades para a honra e glória do Senhor e também para edificar a igreja de Jesus. Eu entendi que são 4 passos importantes que eu e você precisamos aprender para nós podermos estar descongelando o nosso potencial em termos de habilidades. O primeiro passo que a gente precisa desenvolver é avalie o seu potencial. Avalie o seu potencial. Avalie a si mesmo. Faça um levantamento das suas habilidades. Faz aquela pergunta seguinte: o que é que nesse mundo eu sei fazer muito bem? O que é que nesse mundo eu sei fazer muito bem? Atualmente, né, o que eu sei fazer muito bem? Nesse tempo de pandemia, a gente passou assim, a descobrir algumas características das pessoas e algumas habilidades que elas têm, que elas também não sabiam. Por exemplo, tem gente que se dedicou à culinária e aprendeu e viu o seguinte, que ele consegue fazer muito bem alguns pratos, né? Então aquela ideia de que eu consigo fazer bem isso. E aí, mais uma coisa, que a pessoa passa a anotar na sua vida, né? Que ela tem alguma habilidade para cozinhar. Quando eu falo de a gente avaliar o nosso potencial, é como se nós estivéssemos fazendo um inventário. Um inventário pessoal sobre as nossas habilidades. É você reconhecer, né, as coisas que você tem, aquilo que Deus tem te dado como habilidades, e você realmente destacar: não, eu sei fazer isso eu faço muito bem. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar. Romanos capítulo 12, versículo 3, diz assim: por causa do dom que Deus, na sua bondade, me deu, eu digo a todos vocês, não se julguem melhores do que realmente são. Ao contrário, sejam modestos nos seus pensamentos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Quando o apóstolo Paulo fala cada um julgue a si mesmo, ele está falando assim: olha para dentro de você, veja quais são as suas habilidades, veja qual é o seu potencial e agradeça a Deus por ele ter dado isso, né? Porque isso tem a ver com a fé que você tem em Deus e aquilo que ele determinou, né? Ele dispensou a você em termos de habilidades. Então, o primeiro passo para nós podermos assim estar descongelando o nosso potencial em termos de habilidades é que nós precisamos aprender a fazer uma avaliação deste nosso potencial, das nossas habilidades. Avaliar naquilo que nós realmente somos bons em fazer. Eu já fiz esse exercício na minha vida algumas vezes, avaliando, né? E com o passar do tempo eu venho descobrindo outras coisas que são como habilidades, e eu tenho procurado acrescentar à minha lista de habilidades essas outras coisas que eu tenho descoberto como habilidades que Deus me deu. Então é importante nós fazermos esse inventário pessoal para podermos estar assim avaliando o nosso potencial. Uma segunda coisa importante, né, para nós estarmos descongelando o nosso potencial em termos de habilidades, é que nós precisamos, além de avaliar o potencial, nós precisamos dedicar o nosso potencial, as nossas habilidades ao Senhor. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: olha, eu te dei habilidades, eu espero que você use da melhor maneira possível, e quando você usar, você faça isso para honra e glória, para a minha honra, para a minha glória. Deus dizendo isso para cada um de nós. Quando nós falamos em dedicar as nossas habilidades, o nosso potencial, é como se nós estivéssemos devolvendo a Deus em forma de glorificação ao nome de Deus, né, através das nossas habilidades, aquilo que nós fazemos. Romanos capítulo 12, versículo 1, um versículo bem conhecido por todos nós, diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus. Ofereçam completamente a Deus, ofereçam tudo que vocês têm. Nós temos que nos oferecer completos para Deus, nós temos que nos oferecer com a nossa personalidade, com as nossas experiências, com as nossas habilidades a Deus.
que aí ele chama isso, né, de sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável ao Senhor. Sacrifício vivo. Né? Normalmente os sacrifícios no Velho Testamento eles eram sacrifícios que terminavam assim, com a morte do animal e espargiam o sangue do animal no altar. Mas o apóstolo Paulo fala de uma dedicação diferente, de você poder dedicar tudo o que você tem, as suas habilidades, o seu potencial a Deus, como um sacrifício vivo, você entregar em vida, né? E quando a gente fala vivo, em vida, a gente está falando assim, na melhor condição de vida que nós tenhamos, né? A ideia de que Jesus nos prometeu vida abundante, então nós precisamos, de certa forma, viver plenamente em Cristo Jesus e dedicarmos plenamente tudo aquilo que Ele nos deu, especialmente a questão das nossas habilidades. Ofereça ao Senhor, dedique ao Senhor, consagre de volta para o serviço do Senhor. Eu acho que você pode fazer, acho que nós podemos fazer essa oração assim: Senhor, eu reconheço que Tu me destes essas habilidades. Todas elas vêm de Ti. Eu agora, propositadamente, ou seja, eu, por vontade própria, dedico de volta essas habilidades ao Senhor. Eu devolvo as minhas habilidades ao Senhor. Eu devolvo ao Senhor as minhas habilidades através do meu serviço, daquilo que eu sei fazer, que eu posso fazer, que eu sei fazer muito bem e posso fazer inclusive na igreja ou fora da igreja, eu devolvo ao Senhor para a honra e glória do Senhor. Isso que nós precisamos aprender. Dedicar o nosso potencial a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, né? A nossa igreja é uma igreja, eu posso dizer assim, uma igreja carente do empenho, do trabalho das pessoas, dos irmãos. Então, se você tem uma habilidade, muitas vezes você fica guardando, congelando essa habilidade. Descongele essa habilidade, dedique ao Senhor e ajude-nos. Sirva a Deus nos ajudando na igreja, sirva a Deus nos ajudando em vários momentos da vida da nossa igreja. Sirva a Deus, dedique a Deus essas habilidades quando você ajuda uma outra pessoa, quando você ajuda o seu próximo, o seu vizinho, o seu colega de trabalho. Dedique o seu potencial, as suas habilidades ao Senhor. Uma terceira coisa, que é um terceiro passo, né, para nós podermos estar descongelando o nosso potencial em termos de habilidades, é que a gente precisa cultivar o nosso potencial. Provérbios capítulo 19, versículo 8 diz assim: o que adquire a sabedoria é amigo de si mesmo, o que guarda o entendimento prosperará. Eu posso dizer que a habilidade ela requer cultivo. Já que você recebeu, agora faz e você está usando as suas habilidades, que tal você também estar aperfeiçoando estas habilidades? Aprendendo tudo que você possa, né, sobre essas habilidades. Por exemplo, como disse, se você tem uma habilidade em termos de mecânica, né, de consertar o carro, aprenda mais sobre mecânica para que você possa usar essa habilidade que você tem, mais aprimorada, para glorificar a Deus e também abençoar as pessoas. Deus, né, ele nos dá a habilidade, mas ele espera de nós também que nós venhamos estar aperfeiçoando. Né? É o processo que a gente chama de maturidade, aquilo vai crescendo, você vai melhorando a cada dia. Eu posso dizer para vocês que a forma como eu prego hoje é muito diferente da primeira vez que eu preguei. Porque eu fui entendendo que Deus foi me dando assim habilidades de comunicação, né? E eu precisava melhorar e precisava aperfeiçoar. Eu ainda não estou no top, eu ainda estou em processo de construção nesse sentido. Porque cada dia, cada ano que passa, cada pregação que eu faço, cada momento que eu faço, cada apresentação de trabalho, cada apresentação de tese ou de alguma coisa na faculdade ou na igreja, onde eu normalmente tenho essas oportunidades de poder estar falando, de poder estar ministrando, eu tento me aperfeiçoar a cada dia, a cada momento. Não ficar do mesmo jeito. Parece que a gente encontra algumas pessoas que elas têm algumas habilidades e elas ficam paradas no tempo naquelas habilidades. Elas não aperfeiçoam, elas não evoluem, né? Então, por exemplo, esse tempo de pandemia fez com que muitas pessoas fossem obrigadas a fazer algumas coisas diferentes do que elas costumavam fazer. E a gente pode tomar como exemplo os professores.
né? Os professores, essa semana que passou foi comemorado o Dia do Professor, os professores eles foram treinados, e não só treinados na universidade, na faculdade, mas também treinados, né, com as suas experiências, com o passar do tempo nas escolas, quando eles estavam dando aulas, e agora eles tiveram que mudar tudo, a forma de dar aula. E isso, de certa forma, vem como um aperfeiçoamento, né? Ele já é um mestre em termos de dar aula. Agora, ele usando novas tecnologias, usando uma nova forma de dar aula, ele então aperfeiçoou, ele cresceu mais, ele fez com que as suas habilidades pudessem ser melhoradas. Ele cultivou, assim, melhorias nas suas habilidades. Deus espera isso da nossa vida também, irmãos. Deus espera que nós venhamos crescer a cada dia, a cada momento, e que nós venhamos cada vez mais aperfeiçoar, aprimorar as nossas habilidades. Não fique parado no tempo, não fique parado, não deixe congelar as suas habilidades. Venha a cada dia, a cada momento, aperfeiçoando, aprimorando, para a honra e glória do Senhor, e para também a edificação do reino de Deus, do povo de Deus aqui na terra, da igreja. Cultive suas habilidades. Um outro passo importante, além de cultivar as nossas habilidades, né, de dedicar as nossas habilidades, de avaliar as nossas habilidades, nós precisamos aprender a usar. Né? Lidere o seu potencial. Use o que você tem. Use, não fique enterrando. Vocês sabem muito bem aquela história, né, daquele senhor que deu talentos, né, eram chamados de talentos, em algumas traduções trazem como moedas, mas deu talentos, né, para uns, deu 5 para um, 3 para um, para outro e 1 para o outro, né? E aí o que ganhou 5 dobrou, o que ganhou 3 também dobrou, e o que ganhou 1, o que ele fez? Ele enterrou, e ele foi cobrado, porque ele tinha um talento e ele deixou enterrado. Meu querido irmão, minha querida irmã, muitas vezes Deus tem nos dado habilidades para nós podermos experimentar e viver os propósitos dele aqui na terra. E nós temos enterrado isso, nós temos escondido. Talvez esteja na hora de você desenterrar essas suas habilidades e colocá-las em prática, servindo ao Senhor, dedicando-se ao Senhor, consagrando a sua vida ao Senhor e cada vez mais aprimorando essas habilidades. Use as suas habilidades, não fique enterrando, não fique escondendo. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, na nova tradução da linguagem de hoje. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Pedro aqui fala a respeito dos dons espirituais e sermos administradores dos dons que nós recebemos, mas nós também podemos fazer uma referência à questão das habilidades. Que nós sejamos bons administradores diante das diferentes habilidades que nós recebemos, que cada um use as suas habilidades, né? E usar aqui, ele está dizendo num verbo, num tempo ativo, dinâmico, usar esta habilidade para o bem dos outros. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus te deu habilidades não para você poder colocar num quadro e ficar apenas observando, né? Você emoldurar e ficar observando, não. Ele deu a você habilidades para que você possa usar essas habilidades para a glória de Deus, para a honra do Senhor e também para edificar o próximo. E aí a gente tem que entender o seguinte, né, que Deus deu diferentes habilidades para todas as pessoas e nós podemos usar. Cada um vai ajudando o outro. Eu tenho a habilidade de fazer uma coisa, fulano tem a habilidade de fazer outra e cada um vai se completando. Não existe uma pessoa no mundo que tenha todas as habilidades só nela. Ela tem habilidades. Mas existem pessoas que têm outras habilidades diferentes. E quando elas se juntam, essas duas pessoas, uma completa a outra. Uma ajuda a outra. Então, para que isso possa ser verdade na vida do cristão, nós precisamos liberar. Nós precisamos usar as nossas habilidades. Use as suas habilidades para honrar e glorificar a Deus, para abençoar os outros, para abençoar a igreja, para abençoar o seu vizinho, para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Quando nós entendemos aquelas verdades sobre habilidades e esses passos que são importantes para nós podermos descongelar o nosso potencial no que diz respeito a habilidades, eu quero dizer para vocês que ao desempacotarmos essa ideia de habilidades na nossa vida, habilidades naturais,
todas essas coisas elas vão ter uma implicação em algum momento da nossa vida e nas diversas áreas da nossa vida. Por exemplo, quanto mais eu aprimoro as minhas habilidades, e eu descubro quais são as minhas habilidades, e eu dedico as minhas habilidades, e eu uso as minhas habilidades, melhor eu vou me tornar na minha carreira profissional. Então, quanto mais eu trabalho as minhas habilidades, melhor eu vou ser na minha carreira profissional. Quanto mais eu também descubro as minhas habilidades, uso as minhas habilidades dentro do meu contexto, na minha família, por exemplo, no meu casamento, eu vou ser melhor. Então, há uma implicação do uso dessas habilidades também no meu casamento. Há uma implicação do uso dessas habilidades na minha família e também, especificamente, no nosso ministério dentro da igreja. Porque o ministério é uma área de serviço que você pode estar realizando na igreja para a honra e glória do Senhor. Então, use as suas habilidades para honrar e glorificar ao Senhor. Avalie quais são as suas habilidades, dedique as suas habilidades, cultive as suas habilidades, ou seja, aprimore as suas habilidades e use-as. Use-as para a honra e glória do Senhor. Quero ler para vocês novamente, para terminar assim o nosso estudo de hoje, a respeito o texto bíblico que nós lemos lá de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 6. Mas eu vou ler o finalzinho dele, Versículo 6. Há diferentes habilidades para o trabalho, mas é o mesmo Deus que dá a cada um a habilidade para fazer o seu trabalho. É Deus que nos dá a habilidade para fazermos o nosso trabalho. Então, como verdades, toda habilidade é dada por Deus, toda habilidade pode ser usada para a glória de Deus, e as minhas habilidades vão revelar o plano de Deus para a minha vida. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja cada vez mais revelando a você quais são as habilidades que você tem para a honra e glória do Senhor. Vamos orar, meu querido irmão? Vamos orar nesse instante? Pai, muito obrigado por esta palavra, obrigado por este estudo, obrigado por este ensino, que ele venha a cada dia, a cada momento, encher a nossa alma e o nosso coração de alegria, de entendimento, que o Senhor nos dá habilidades para podermos usar para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor nos dá habilidades para podermos também abençoar e ajudar as pessoas. Ó Deus, que nós possamos aprender que tudo que nós iremos fazer seja para a honra e glória do Teu nome, seja para que tudo que a gente faz, quer seja em casa, quer seja na igreja, quer seja no local de trabalho, nós possamos fazer para honrar o Senhor. Muito obrigado por tudo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Tenha um excelente domingo. Lembrando que às 18 horas nós estaremos na nossa igreja para o culto presencial, aqueles que puderem estar presentes, mas que também vai ser transmitido pela internet. Aqueles que não puderem estar presentes poderão assistir a este culto, poderão cultuar ao Senhor conosco, pelos links que nós enviamos antes do culto, para que você possa usá-los, para que você possa assisti-lo. Espero que você esteja conosco, nos acompanhando nesta noite, neste culto que prestaremos ao Senhor. Muito obrigado porque você assistiu a nossa lição nesta manhã, e que Deus use a sua vida, que você use as suas habilidades para honrar e glorificar ao Senhor e para abençoar o próximo. Deus te abençoe. Até a próxima. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o